Por que você saiu do seu último emprego? Essa pergunta dá um frio na nossa barriga, né, durante a entrevista, e às vezes a gente não sabe como responder. Nesse vídeo eu vou te dar dicas bem sucintas de como que você pode se preparar para essa pergunta que é fatal. Todas as entrevistas vão te perguntar isso. O meu nome é Juliana Batista, eu sou diretora do Grupo Hunt e esse canal é para você que está em busca de autoconhecimento, qualificação profissional e dicas de entrevista. Então, se você já é nosso seguidor, ativa lá os sininhos, compartilha com seus amigos que você acha que terão interesse nesse tema. Juliana, como responder essa pergunta? Por que você saiu do seu último emprego? Essa pergunta é recorrente, todo mundo quer saber como responder e a gente sabe que é uma pergunta que mais deixa os candidatos ali numa situação de ansiedade, de estresse e de dificuldade na hora de responder. E é tranquilo, é normal isso acontecer. Por que que isso acontece? Porque você não se preparou. Porque você não estudou a forma como você vai responder isso, e aí você acha que na hora H lá você vai conseguir, Deus vai abençoar e você vai conseguir fazer uma resposta legal que o recrutador vai gostar de você. Só que, como é uma pergunta muito capciosa, às vezes você passou por um processo seletivo muito intenso e outras perguntas também que são bem recorrentes num processo seletivo e que deixa a gente num nível de ansiedade muito alto. E essa pergunta, ela mexe porque às vezes a gente teve uma saída não muito legal, certo? Do outro emprego. Então a gente fica com aquele receio, né? O que eu falo? Primeiro passo, primeiro de tudo, você precisa saber o real motivo que você saiu do seu antigo emprego. Você vai usar isso para falar para o recrutador? Não, você vai usar isso para o seu autoconhecimento. Então, você precisa saber se foi um desligamento por justa causa, se foi um desligamento porque você não conseguiu acompanhar aquele momento da empresa, se você sentiu que o ambiente não era um ambiente saudável para você, se você achou que a sua função era muito exigida, se o salário que você estava recebendo não estava condizente com as suas atividades, ou seja, você estava sobrecarregado, enfim. Você precisa saber qual foi o real motivo para você se preparar para uma próxima entrevista para essa pergunta, porque isso vai ser esclarecedor para você. Então, esse é o primeiro passo. Entenda e tenta identificar qual que foi o motivo. E às vezes, pessoal, a gente, né, nós profissionais, a gente pede para sair de uma empresa também, isso acontece. Então, às vezes você ganha a conta ou você pede a sua conta. Então, essa análise, ela é importante para você se conhecer e para você identificar, inclusive, se essa próxima empresa da qual você está se candidatando, ela vai ter mais ligação com você, se ela vai combinar mais com você, ok? Então, no momento que te fizerem essa pergunta, diga sempre a verdade. Mentir nunca é uma opção para responder essa pergunta numa entrevista. Por quê? Porque você pode contar uma história que você pediu para sair, enfim. Às vezes a gente recebe candidatos que falam que pediu as contas porque teve que cuidar da mãe doente em casa, porque teve alguém da família que adoeceu ou porque teve que viajar. E aí o que acontece? O recrutador olha lá, ele trabalhou na empresa X. Eu conheço a fulana do RH da empresa X. Pega o telefone, faz a ligação e aí o RH conta outra história. Não, olha, na verdade não foi bem assim. Na verdade, ele deu um problema aqui internamente, eu não sei, né? Isso é um exemplo que eu tô dando. Mas, então, mentir nunca é a solução para você nesse momento dessa entrevista, dessa pergunta, tá? Agora, Juliana, então eu tenho que ser super sincero? Também não. Agora estão usando um termo que até se chama sincericídio. Né? Que é aquele sincerão que acaba cometendo um suicídio, né? Quando conta muita verdade e acaba se dando mal. Então, a entrevista, ela é um momento de estratégia. Você precisa pensar de uma maneira que o recrutador entenda que você saiu daquela experiência, mas que ele não atice aquela vontade de saber, de ligar lá para pegar uma referência, entendeu? Então, você precisa ter essa estratégia de como responder essa pergunta e eu vou te dar alguns exemplos. Como que você pode responder?
a empresa da qual eu trabalhava não tinha uma política muito clara, então eu resolvi buscar outras oportunidades. Ok? É uma boa resposta, a pessoa vai pensar, política clara, o que será que é, né? Então ela não fica com aquela coisa assim, aquela dúvida ou então aquela vontade de saber se aquilo realmente aconteceu. Você jogou uma frase ali no ar e ele pode, talvez sim, buscar informações sobre você, pode, mas não, geralmente quando a gente dá exemplos ou motivos pessoais, gera interesse no recrutador. Então, motivos pessoais, doença na família, uma viagem porque aconteceu algum problema familiar, a pessoa ela começa a ver assim que não é muito comum, né, isso acontecer. Um outro exemplo, o segmento que eu atuava, que eu trabalhava, a empresa, ela passou por algumas crises e eu estava sentindo que estava na hora de eu buscar outras oportunidades, entendeu? Então, opa, e crise, assim, quem que não passou, né, nos últimos anos aí, com a pandemia, com tudo que aconteceu. Então, assim, fica mais suave, tá? Então, fica uma forma mais tranquila de você responder essa pergunta, ok? Uma outra forma de você responder, houve alguns cortes na empresa e a minha área e outras áreas também foram afetadas e eu acabei entrando, infelizmente, aí no pacote de desligamento, entende? Então você pode dar opções para que o recrutador ele entenda, realmente isso acontece. As empresas elas demitem, faz parte. Agora, quando você dá a entender que você teve algum problema pessoal, aí já gera um interesse no recrutador. E aí pode ser que ele ligue lá e, não sei, descubra algo que não seja muito legal. E aí você às vezes perde a oportunidade. E aquele problema que teve na empresa não significa que vai se repetir nessa, certo? Então são empresas diferentes, são culturas diferentes, são perfis diferentes. Só que você não pode carregar essa preocupação perante o recrutador para sempre, né? Fechou aquele ciclo, você está preparado para um novo ciclo agora. Isso faz parte do processo. Agora, o que você deve evitar? Gente, a gente já inclusive fez outros vídeos e a gente fala isso constantemente. Nunca fale mal da empresa, nunca fale mal do gestor. Mas Juliana, foi por causa do gestor que eu pedi para sair, foi o gestor que me deu as contas. Não importa, você não vai falar mal, você não vai dar aquele entender que o gestor era um mau gestor, que a empresa não era uma empresa boa para se trabalhar. Isso não vai agregar. Lembra que eu falei? Entrevista é estratégia? E você acha que essa estratégia vai ser legal para você? O recrutador vai ficar feliz, olha, ele falou a verdade para mim. Realmente aquele gestor deve ser muito, muito ruim mesmo. Não. Ele vai pensar o quê? E essa pessoa, ela tem problema de relacionamento. Ela tem problema de responder hierarquicamente. Então é isso que a pessoa do outro lado vai começar a avaliar sobre você. Então, nunca falar, né, que você teve problema com o gestor, que a empresa não te valorizou, que você se dedicava tanto e você sentia que a empresa não te valorizava. Gente, uma coisa que tem que ficar bem claro. Existem profissionais bons e empresas boas. E existem também profissionais ruins e empresas ruins. Isso é uma coisa, a gente não pode imaginar que o mundo é lindo e que todo mundo é perfeito. Assim como as pessoas, as empresas também não são perfeitas. E tem lugares que são melhores, que você às vezes fala assim, nossa, eu gostava tanto de trabalhar naquela empresa, que vontade de voltar a trabalhar lá. E também vai ter aquela empresa que você vai falar assim, nossa, não quero nem passar na frente. E tá tudo bem. Eu acho que isso não é um problema. O problema é quando você leva isso para a entrevista de uma maneira pesada, de uma maneira depreciativa. E isso o recrutador ele vai sentir de você e ele vai ver que você também precisa reciclar algumas coisas, até mesmo para um próximo desafio. Porque a gente sempre aprende alguma coisa, certo? Então, não falar mal da empresa, não falar mal do gestor, nesse momento dessa pergunta, é fundamental. E você sabia que às vezes o recrutador, ele só te faz essa pergunta só para ver como que você vai reagir com a resposta? E muitos candidatos erram quando falam mal de ex-gestor, de empresa, do clima organizacional, que era muita pressão, que a empresa só focava em resultados. Gente, não vai te ajudar. O contrário vai te ajudar. Os exemplos que eu te dei que você pode responder dessa maneira e falando que você saiu de lá, que você cumpriu bem o seu papel, que você acha que por mais que você não esteja mais naquela empresa, que você se dedicou, que você cumpriu o seu papel, as suas atividades, que você cumpriu com o que foi contratado com você. Então você precisa aproveitar também esse momento para vender o seu peixe. Ao invés de você depreciar a empresa, depreciar gestor,
Fala o que você fez, olha como é mais interessante para você e o recrutador ele vai sentir essa segurança em você, ele vai sentir esse desejo de trazer você para o time dele. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa esses comentários. Se você não gostou, também comenta o que você acha que a gente precisa melhorar. Ou então compartilha, marca aquele amigo que você acha que precisa, que vai gostar desse conteúdo. E eu gostaria de aproveitar e falar que eu e o Olegário, nós estamos agora com a mentoria de carreira. Podemos te atender exclusivamente na parte de produção de currículo, entrevistas simuladas, LinkedIn, a carreira em si, né, para te ajudar a te direcionar aí nos próximos passos da sua carreira profissional. Caso você tenha interesse, a gente vai deixar aqui o nosso Instagram ou até mesmo aqui pelo canal do YouTube, você pode estar deixando o seu contato, que o nosso time comercial entre em contato com você para te apresentar essas soluções. Muito obrigada!